Mensagens. Então, hoje nós encerraremos esta série de mensagens intitulada Desconstruir Nossas Prioridades em Colapso. Como eu disse, foi uma das mais desafiadoras para mim, porém, foi uma das que mais mexeu comigo. Uma das que mais me levou que mexeu no sentido que me levou a repensar algumas coisas, alguns posicionamentos, alguns objetivos, algumas formas de me relacionar. E realmente alguns ídolos que eu nutria no meu coração foram quebrados quando eu preparava essa série de mensagens para que eu pudesse entender a necessidade que eu tenho única e exclusivamente servir e amar esse Deus e apenas a Ele, a buscar e a Ele servir, a Ele adorar e somente Ele falar ao meu coração. Então eu creio que foi um tempo muito desafiador, onde os nossos ídolos foram confrontados para que somente Deus pudesse construir a realidade dele na nossa vida. E hoje nós iremos então encerrar essa série de mensagens. Uma das coisas que nós conversamos aqui nesses últimos 3 domingos foi exatamente sobre o impacto da pandemia. E não o impacto da pandemia na questão saúde ou questão a economia, mas o impacto que essa pandemia causou e tem causado na vida de cada um de nós. E aí, quando nós olhamos os especialistas falando sobre esse impacto que ela tem causado, maior parte deles tem falado que esse impacto vai ser sobre a mudança de valores e conceitos. Quando você escuta os filósofos, os pensadores do nosso tempo, falando sobre a questão da pandemia ou do isolamento social que nós estamos vivendo hoje, ele fala que o grande impacto vai ser exatamente na mudança de valores e conceitos. E essa semana eu vi algumas reportagens, algumas entrevistas e algumas pesquisas que me chamaram a atenção. Que a mudança de valores e conceitos especialmente irão acontecer na espiritualidade. Então o ser humano vai se tornar um ser mais espiritual, mais voltado para a sua espiritualidade. E preste bem atenção nisso. A sua espiritualidade em relação com Deus e com a sua comunidade da fé. Eu achei bem interessante aquilo que eu ouvi, aquilo que eu li, porque mostra que o ser humano começa agora a demonstrar uma preocupação maior da sua relação pessoal com Deus e muito mais do que isso, a sua relação pessoal com a comunidade da fé. Então, aquilo que talvez antes da pandemia era rejeitado, hoje as pessoas se preocupam muito mais. Aquilo que não era conversado, hoje o ser humano busca mais. Só para você entender, a CNN fez uma pesquisa com cerca de 1.700 pessoas de várias regiões do Brasil. E a pergunta era muito simples: qual lugar irá assim que tudo normalizar? Então, a pesquisa girou em torno disso. Quando tudo normalizar, quando tudo voltar à sua normalidade, quando você estiver liberado para ir em qualquer lugar, qual é o primeiro lugar que você vai? Olha a resposta que as pessoas deram. Talvez você não consiga enxergar aqui, mas eu vou falar para você qual foi a resposta. 32% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram que o primeiro lugar que elas irão após o retorno de todas as coisas é exatamente na igreja. O que é 32% na primeira semana, 14% na segunda semana, 22% na terceira semana e 32% na quarta semana. Então, das 1.700 pessoas que foram entrevistadas, em um mês, elas irão, todas elas, procurar uma igreja. E é interessante que casas noturnas, por exemplo, ficou em último lugar com apenas 7%. O segundo, obviamente, ficou o salão de beleza. E aí não tem o porquê a gente explicar a razão pela qual as pessoas querem desesperadamente procurar um salão de beleza. Mas isso me chamou a atenção. O fato de que 32% das pessoas responderam que o primeiro lugar que elas irão na primeira semana é exatamente procurar uma comunidade da fé. E aí, eu parei para pensar nisso. A forma que lidaremos com a nossa espiritualidade na pós-pandemia será apenas um reflexo de como estamos lidando com ela agora. Então, a maneira que eu tenho lidado com a minha espiritualidade nos dias de hoje, em meio à pandemia, vai ser exatamente a maneira que eu vou lidar com ela depois da pandemia.
E eu parei para refletir um pouco na minha percepção pastoral, na maneira que eu tenho procurado ouvir as pessoas, tenho conversado com pessoas, tenho lido sobre o que as pessoas estão falando, estão escrevendo. E aí então a minha percepção pastoral deste momento, presta atenção no que está acontecendo, como nós estamos lidando com a nossa espiritualidade. Saudade da congregação, mas esfriamento com Deus. O que eu mais percebo, as pessoas com saudade de ir à igreja, mas um esfriamento na sua relação pessoal com Deus. Carência espiritual, mas abandono das disciplinas espirituais. As pessoas vivem a sua carência espiritual, mas leitura da palavra, oração, são coisas que nós temos deixado de lado. Conscientização do fundamento, mas adiamento da prática. Nós sabemos exatamente o que nós queremos fazer. Então, quando nós pensamos assim que acabar essa pandemia, eu quero viver de forma diferente. Mas aquilo que eu poderia já começar a viver de forma diferente em relação a Deus, eu estou deixando apenas para depois. Falta de fé para dias melhores, mas desconsiderando o ouvir. As pessoas não querem ouvir o Evangelho. Por exemplo, a nossa pregação aqui vai ser cerca de 45 minutos. Nós estamos agora com mais de 20 pessoas caminhando conosco aqui nessa live. Provavelmente boa parte delas não ficarão até o final. Mas nós temos falta de fé para dias melhores, mas nós não queremos ouvir a palavra. E queridos, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Somente o ouvir da palavra de Deus que pode produzir fé em cada um de nós. Então, se eu desconsidero ouvir, a fé não vem. Espiritualidade dos filhos preocupa, mas ainda sem discipulado. Nós nos preocupamos como os nossos filhos irão lidar com a espiritualidade deles daqui para frente. Mas ainda não começamos com eles um discipulado, não começamos com ele uma leitura da palavra, não tiramos um tempinho para falar sobre Deus com eles ou até mesmo orar com eles. Confissão da soberania divina, mas incredulidade funcional. Deixa eu explicar isso. Nós acreditamos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E Deus continua no controle de todas as coisas, apesar da situação que o mundo está vivendo. Mas apesar de confessarmos que Ele é soberano, nós somos incrédulos funcionais. Nós não conseguimos enxergar dias melhores, nós não conseguimos tirar proveito do melhor do dia, porque nós apenas alimentamos notícias ruins, apenas coisas ruins ocupam nossa mente, ocupam o nosso coração, e nós caímos num desespero tão grande e achamos que Deus perdeu o controle. É essa percepção pastoral que eu tenho tido, daquilo que eu tenho visto e falado com pessoas. Queridos, presta atenção nessa frase. A nossa volta aos cultos públicos será comparada à nossa volta para a escola depois das férias. Saudade acabará assim que o professor entrar na sala. Deixa eu explicar para você. Lembra quando a gente era ainda criança, pré-adolescente, adolescente, e nós entrávamos de férias? Primeira semana era muita alegria, mas quando chegava a segunda semana, nós não víamos a hora de voltar para a escola. E era uma saudade tremenda de voltar para a escola. Mas quando nós voltávamos para a escola, encontrávamos nossos amigos, mas o professor entrava na sala, a saudade acabava. E aí então tudo aquilo que nós pensávamos que era saudade acaba em alguns segundos, apenas de começar a estudar. Por que eu quero dizer isso? Queridos, quando nós vivemos a nossa espiritualidade da maneira que eu falei agora há pouco, da percepção pastoral, e aí então eu começo a ter uma saudade da congregação, uma saudade da igreja, mas quando eu volto para lá, se eu não estou cultivando uma espiritualidade agora, eu volto para lá na primeira semana, eu estarei no culto, mas a segunda, a terceira, a quarta, já não sei se eu estarei presente. Mas deixa eu só explicar os fundamentos da percepção pastoral. Da onde que eu cheguei à conclusão daqueles 6 itens? Primeiro, desconsideração do dia do Senhor. Pelo fato de nós não estarmos congregando na igreja, uma das coisas que nós já desconsideramos, infelizmente, da nossa vida, é o dia do Senhor, que é o domingo. Então, costumeiramente, nós íamos à igreja domingo pela manhã, ficávamos lá 1h30, domingo à noite, 1h30, 2 horas, e era o nosso dia especial, era o dia do Senhor na nossa vida.
Mas quando a gente olha a como nós estamos vivenciando agora a nossa vida e aquilo que é prioridade para nós percebemos que o domingo se tornou um dia comum, um dia a mais, e deixa de ser um dia exclusivo do Senhor. Pastores à la carte. Esse é um outro fundamento que eu tenho para chegar àquela percepção que eu mostrei agora há pouco. Hoje nós temos vários pastores pregando nesse momento. Se você subir a sua página do Facebook, vários outros pastores estarão pregando nesse mesmo momento. E aí você pode escolher aquele que mais chamou a sua atenção, aquele que talvez seja mais dinâmico, mais a mensagem mais confortativa para o seu coração, que seja uma mensagem mais apaziguadora, aquele que vai trazer de repente notícias do apocalipse, aquele que vai falar de polêmicas, mas nós escolhemos de acordo com a nossa vontade. E aí então nós assistimos 5 minutos dessa mensagem, 3 minutos daquela outra, 2 daquela outra, e isso então nos leva a não construir um pensamento, nos leva a não construir algo forte que pode nos sustentar a partir daquilo que eu estou ouvindo. Isolamento da comunidade da fé por opção. Queridos, infelizmente, muitos estão se desligando da igreja por opção. Alguns já deixaram mudo aí os grupos do WhatsApp da igreja. Alguns não têm participado das nossas lives. Alguns não têm ligado para os outros irmãos da igreja. Alguns já preencheram a agenda com outras realidades. Então nós tomamos a decisão de ficar longe da igreja nesse tempo. Perda de visão missional por distanciamento do tempo. Então nós achamos que porque nós não temos culto, nós não temos missão para cumprir. Resistência de adaptação ao novo momento. Por mais que seja estranho para a gente esse culto virtual, por mais que seja estranho para nós uma escola dominical via um aplicativo, por mais estranho que seja esse momento, queridos, o mundo mudou. E nós não teremos mais o mundo que nós tínhamos antes da pandemia. Então agora esta é a realidade que nós teremos. Mas as pessoas não querem se adaptar a esse novo momento. Então, por consequência destes fundamentos que eu passei para vocês agora, eu tiro aquelas percepções anteriores. O porquê que há um grande esfriamento na espiritualidade das pessoas. E aí nós podemos chegar à realidade por que o escritor de Hebreus fala isso em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, quando eu olho, eu tenho essa percepção desse momento que nós estamos vivendo hoje como sociedade, e em especial como igreja, isso mostra um pouquinho mais claro para mim a preocupação do escritor aos Hebreus. Quando ele fala assim, não deixe de congregar, não deixe de estar juntos com a igreja, não deixe de participar da igreja. Ele está falando também num contexto de apostasia, que as pessoas estavam abandonando os costumes da fé, abandonando as congregações. Por quê? Porque estavam indo atrás de outras realidades. E aí então ele fala isso, ele escreve essa carta dizendo assim, não deixe de congregar. Isso para mim tem um peso muito maior. Quando eu olho o contexto que nós estamos vivenciando hoje, pela impossibilidade que nós temos de estarmos juntos na igreja, e como que isso está refletindo na vida de cada um de nós. E aí nós corremos o risco de perdermos a nossa identidade. Quando nós deixamos, então, nesse momento de congregar e passamos a cultivar de maneira errada a nossa espiritualidade, nós corremos o risco de perder a identidade que nós temos de ser igreja. Nós podemos e corremos um grande risco de perdermos a identidade do sermos igreja. Essa tem sido uma das maiores preocupações que tem ocupado o meu coração e, consequentemente, as minhas orações. Apesar de uma pesquisa mostrar que as pessoas irão procurar primeiramente a igreja, mas qual é a igreja que nós iremos encontrar? Será que nós teremos essa mesma identidade de sermos igreja? Preocupado com isso, é que o escritor aos Hebreus, no mesmo trecho, vai dizer: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, no contexto de apostasia, no contexto de afastamento da congregação, o escritor aos Hebreus vai dizer: consideremos-nos também uns aos outros, que possamos ter uma maior consideração uns para com os outros. Para quê? Para que nós possamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras.
Então, quando nós percebemos que alguém está fraquejando, quando alguém está se esfriando na fé, quando alguém está perdendo essa percepção da importância da igreja na sua vida e de fazer parte de uma igreja, nós vamos perceber que é importante que nós possamos estimular essas pessoas. Queridos, então quando eu pensei nessa última mensagem da série, eu não poderia falar outra coisa a não ser a questão igreja. O quanto que essa pandemia tem nos impactado na nossa vida, especialmente na nossa espiritualidade, e o quanto nós corremos o grande risco de perdermos a identidade do ser igreja. O texto que nós iremos conversar hoje está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, e eu quero convidar você a ler esse texto comigo. Se você estiver com a Bíblia na mão, permaneça com ela aberta ou nos acompanhe aqui na projeção dos slides. 1 Pedro 2, 1 até o 10. Diz assim o texto: Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. A pedra de tropeço e a rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Versículo 9 e versículo 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, esse texto que nós lemos de Pedro tem um contexto por detrás dele. Para que a gente possa entender as razões pelas quais Pedro escreve esta carta, nós temos que saber qual era o contexto daquelas pessoas que receberam essa carta. O contexto por detrás do texto: cristãos perseguidos espalhados por toda a Ásia Menor. Então surge em Roma a perseguição, Nero põe fogo em Roma e fala que culpa os cristãos, e consequentemente começa uma grande perseguição contra os cristãos, e nesse contexto da Ásia Menor, eles correm o risco de chegar até lá essa perseguição. E então o apóstolo Pedro, preocupado com isso, ele escreve essa carta para encorajar esses irmãos, encorajar os cristãos a permanecerem na fé. Apesar de toda a perseguição, ele fala muito do contexto de sofrimento nessa carta, e apesar de toda a perseguição e de todo o sofrimento, o apóstolo Pedro então vai dizer que aqueles irmãos precisariam permanecer firmes na confissão, firmes na fé. E é interessante os principais assuntos tratados nessa carta. Nós temos, por exemplo, o sofrimento causado pela perseguição. Pedro os chama de peregrinos a estrangeiros, mostrando que eles saíram de outras cidades e foram para uma cidade que eles não pertenciam. E, consequentemente, eles já sofriam por estarem numa cidade que não pertencia a eles. Eles não tinham os mesmos direitos daqueles moradores e, ainda mais, eram perseguidos por serem cristãos. Um outro assunto principal: a conscientização de quem eles eram como cristãos. Pedro vai falar o tempo todo sobre preciosidade, que eles eram preciosos na presença de Deus.
Apesar de toda a rejeição que eles viviam na sociedade, eles não poderiam se achar pessoas menores, mas eles eram preciosos diante de Deus. A eternidade como algo muito superior à transitoriedade. Então Pedro os ensina a não focar naquilo que é transitório, não naquilo que é passageiro, não no sofrimento momentâneo deles, mas os convoca, os ensina a olhar para a eternidade, para aquilo que eles iriam receber na eternidade. E a necessidade de permanência na fé como testemunho. Então, quando Pedro fala que eles estão sendo perseguidos, Pedro fala assim: permaneçam na fé, permaneçam fazendo a vontade de Deus. Por mais que vocês sejam perseguidos por isso, muito mais proveitoso é ser perseguido por praticar o bem do que ser perseguido por praticar o mal. Então, o testemunho que eles dariam é, mesmo sendo perseguidos, eles iriam se manter fiéis a Deus. Esses eram os principais assuntos, então, nessa carta. Resumindo, o encorajamento para serem igreja em meio à diáspora. Se você ler o primeiro e segundo versículo da carta, você vai perceber que Pedro direciona a carta aos irmãos que estão na diáspora. Diáspora, para um povo judeu, era algo mais claro, porque era um povo que não estava na sua terra. E eles foram expulsos da sua terra e andavam como peregrinos pela terra. E então Pedro fala que eles não eram da Ásia Menor, mas foram perseguidos. E aí então, num outro contexto também entendendo que eram peregrinos, porque a pátria deles não é deste mundo, mas eles pertencem ao reino dos céus. Então, quando eles dirigem a palavra que eles são na diáspora, eram aqueles que estavam passando por um grande sofrimento. Mas diante desse grande sofrimento, eles precisariam continuar a ter essa identidade de serem igreja. Dentro desse contexto, nós vamos entender que Pedro trabalha com eles essa realidade. A fé, o amor e o servir não limitava-se à geografia. Então, servir a Deus, amar e ter fé não é limitado a um local, a um espaço físico. E é interessante a maneira que Pedro trabalha esse contexto com aquela igreja. Ele vai citar, por exemplo, no começo da carta, versículo 3 e 4, ele fala que eles receberam uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É interessante que essa palavra herança, ela aparece muito no Antigo Testamento, referindo-se à promessa de Deus sobre a nova Canaã, sobre a terra prometida ao seu povo. Então, quando o povo estava no caminho do deserto, indo à terra prometida, era exatamente a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, e cumpriu sobre essa promessa sobre o seu povo. Então, um povo que estava em busca daquilo que pertencia a eles. Então, é interessante a maneira que Pedro trabalha essa questão de herança. Mas diferente da herança que eles tinham em Canaã, que era uma terra, e ali o inimigo atacava constantemente, eles eram levados constantemente, eles sofriam bombardeios o tempo todo, eles sofriam o ataque do inimigo o tempo todo. Mas quando Pedro fala que nós em Cristo Jesus recebemos uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, ele fala que é algo muito superior àquilo que o povo judeu recebeu. Porque aquilo apenas apontava para algo maior, que era Cristo. Presta atenção, quando ele fala incorruptível, não assolada por nenhum exército inimigo, sem mácula, sem a possibilidade de corromper-se, imarcessível, um mundo onde sua paz, sua alegria e sua serenidade não são tocadas pelas mudanças, nem pelas circunstâncias variáveis da vida. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quero dizer, ou Pedro queria dizer nesse contexto da carta, quando ele traz a memória daquele povo, a herança do Antigo Testamento, trazendo agora que essa herança é muito superior, é muito maior. Por quê? Porque aquilo que Cristo Jesus conquistou para nós não é a circunstância, não é a ausência do templo, não é a ausência de uma comunidade cristã presente, não é a ausência de estarmos agora diante de um sofrimento que vai esfriar a nossa fé. Então a nossa fé é muito maior do que isso. Aquilo que nós cremos vai além de uma terra, Canaã.
Porque nós olhamos para além daquilo que nós estamos vendo. Nós entendemos que aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz é muito superior àquilo que nós estamos vivenciando neste mundo. E aí, nesse contexto, nós entendemos o porquê que Pedro fala no versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu não estou defendendo os desigrejados. O que eu quero dizer para vocês é a importância que nós temos da igreja, de ser igreja. Hoje nós não temos condições de estarmos reunidos com essa igreja, mas nós não perdemos a nossa identidade de ser igreja. Nós continuamos a ser igreja. Nós estamos espalhados, nós somos peregrinos agora. Mas nesse tempo de peregrinação, nós temos que nos portar com sabedoria na presença e temor na presença de Deus. Então, quando nós pensamos em desconstruir para construir, eu preciso desconstruir a minha religiosidade que é apegada ao prédio. A minha religiosidade que é limitada ao prédio. A minha espiritualidade que é limitada apenas ao prédio. E a partir do momento que eu não tenho o prédio, tudo se perde. Então eu preciso desconstruir essa realidade da minha vida para que eu possa entender o que é ser igreja e a amplitude do que é ser igreja. E aí, então, mantendo a viva chama do ser igreja. É sobre esse tema que eu quero conversar com vocês, as 5 pontos que nós encontramos na carta de Pedro para motivar aquela igreja a continuar sendo igreja, mesmo espalhados. Da mesma forma, nos motivar a sermos igreja, mesmo não estamos nos congregando no mesmo lugar. Então, mantendo viva a chama do ser igreja, primeiro, tendo a chama alimentada pela santificação pessoal. Então, o ser igreja, a chama de ser igreja, precisa agora, nesse tempo de pandemia, não depois, antes, nesse tempo, ser alimentada pela santificação pessoal. Olha que Pedro diz no versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esse cingindo o vosso entendimento, se fosse trazer literalmente para o português, nós iríamos ter a expressão que é arregaçando as mangas. Então, quando nós pensamos nesse contexto de cingir o nosso entendimento, é não ficar parado agora. Não é porque a situação agora nós não estamos juntos, mas nós somos igreja. E nós só teremos essa chama de ser igreja se nós praticarmos a santificação pessoal. Olha o que diz o texto. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Queridos, isso é muito sério. Se nós estamos fora da igreja, prédio, nós corremos o grande risco de não estarmos com os irmãos e voltarmos às velhas práticas, voltarmos às velhas paixões, porque nós limitamos a nossa fé ao prédio e, consequentemente, não tendo prédio, nós corremos o risco de voltar à velha vida. Mas Pedro fala, para que nós não voltemos à velha vida, nós temos que nos cingir do nosso entendimento. O que ele está falando aqui? É o contexto anterior do versículo 1 ao 12. Que ele fala da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós somos reconciliados por meio de Jesus Cristo para uma viva e nova esperança. E ninguém vai tirar de nós, é herança nossa. Então, se nós estamos em Jesus Cristo, nós não podemos voltar, nós não podemos abandonar, nós não podemos voltar às velhas práticas. E é por isso que ele fala no capítulo 2, que nós lemos o texto dessa mensagem. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, no processo da santificação, significa que eu preciso tirar algo da minha vida para que algo novo possa vir na minha vida.
Então, para que essa chama do ser igreja permaneça acesa no meu coração, eu, como indivíduo, não como comunidade agora, mas como indivíduo, eu preciso alimentar essa chama pela santificação pessoal. E aí eu preciso tirar todo o sentimento que tem atrapalhado a minha comunhão com Deus. Ele fala de maldade, de maledicência, ele fala de inveja, ele fala então de tudo isso e tiro isso do meu coração e eu desejo ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Querido, se você quer voltar para a igreja depois desse tempo de pandemia, assim como aquela pesquisa que nós vimos agora há pouco fala que a maior parte vai voltar, não espere as igrejas abrirem. Não espere o templo, o prédio abrir. Comece agora, buscar um tempo de santificação pessoal entre você e Deus. Comece a abandonar aquilo que você tem alimentado no seu coração, que não agrada ao coração de Deus, e busque apenas aquilo que Deus se agrada, para que você viva na sua vida. Então, o primeiro ponto é esse. Segunda lição que nós aprendemos com Pedro, para aqueles irmãos que estavam na diáspora e para nós que estamos no isolamento comunitário, segundo, tendo a chama alimentada pela adoração pessoal. O culto que nós fazemos aqui, esse momento que nós temos, não é o suficiente para alimentar a sua vida. E também não é o suficiente para você adorar pessoalmente a Deus. É apenas um momento que nós temos. Mas nós temos a semana inteira para poder tirar um tempo para adorar a Deus, uma adoração pessoal. Olha o que Pedro diz na sua carta. Chegando-vos para ele a pedra que vive. É interessante que essa palavra que é traduzida por chegando-vos, no grego original, ele fala de uma ação contínua e repetida. Não é apenas um momento específico, mas é contínuo e repetido. O tempo todo eu estou buscando a presença de Jesus. O tempo todo eu estou buscando, o tempo todo eu estou falando com Ele, o tempo todo eu estou me aproximando dEle, o tempo todo eu tenho consciência da presença dEle. Então assim, quando nós limitamos o buscar a Jesus ao prédio, ao encontro domingo à noite na igreja, e se não tem esse encontro, eu deixo de buscar a Jesus. Mas quando eu entendo que eu preciso alimentar a chama do ser igreja, para que quando eu volte eu esteja realmente conectado com essa igreja, eu preciso buscá-lo constantemente e repetidamente na minha vida. E olha o que ele diz no versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Pedro tira aqui então a questão do templo, prédio, e nos traz como você e eu, como pedras vivas, que se constrói esse templo. Nós somos o templo do Espírito Santo agora. E como esse templo, ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Queridos, nós somos igreja. E como igreja nós somos convidados a adorar a Deus. E adorar a Deus significa que eu e você vamos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não temos o prédio, mas nós temos a possibilidade, por meio de Jesus Cristo, oferecer sacrifícios agradáveis. Eu posso, no meu canto, louvar, eu posso ler a palavra, eu posso orar, e como talvez você tenha chegado agora na live, eu não estou dizendo sobre nós sermos desigrejados, mas eu estou dizendo que nós precisamos nos fortalecer nessa caminhada com Deus, nesse tempo de isolamento comunitário em relação à igreja, para que nós não venhamos perder a identidade de ser igreja. Então, para que eu não perca a identidade de ser igreja, eu tenho que praticar essa adoração pessoal. E aí, eu vou para o terceiro ponto. Tendo a chama alimentada pela vocação missional. É interessante o quanto que nós acreditamos que apenas igreja reunida faz missão. Olha o que diz o pastor Ricardo Agreste. Muitas pessoas dentro da igreja não têm uma relação com o evangelho transformador, mas com uma comunidade que presta serviços religiosos. Isso é muito sério e muito forte. A maior parte de nós, quando pensamos na nossa relação com a igreja, queridos, nós não temos uma relação com o evangelho transformador.
E isso preocupa porque quando nós estamos longe da igreja, agora como nós estamos, nós podemos esfriar na fé e perder a nossa vocação missional. Mas a partir do momento que a minha relação é apenas com uma comunidade que presta serviços religiosos, eu acho que a minha vocação missional ou a vocação missional da igreja está apenas no templo. E é ali a nossa missão, é ali o que nós fazemos, é ali que nós servimos. Mas olha que Pedro diz, que nós somos sim raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos igreja. Mas qual que é o propósito disso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós somos chamados a pertencer a Deus com um propósito: proclamar as suas virtudes. De maneira bem resumida, somos discípulos de Jesus em missão no mundo. Então nós não estamos em missão na igreja, nós estamos em missão no mundo, a partir da igreja, mas missão no mundo. E aí nós passamos a entender de melhor maneira essa nossa vocação missional, e o quanto que isso alimenta a nossa chama e esse nosso desejo de estar de novo com a igreja. Olha alguns textos que ele vai dizer aí no capítulo 2. Exemplar procedimento no meio dos gentios, para que glorifiquem a Deus. Lembra o que é ser missional? Eu sempre explico o que é ser missional. Ser missional é quando uma atitude minha em direção a alguém provoca nesse alguém uma atitude em relação a Deus. Então, quando nós temos o nosso procedimento no meio dos gentios de forma exemplar, nós iremos então fazer o quê? Fazer com que esses gentios glorifiquem a Deus. Um exemplo, quando nós estamos em meio a não cristãos, o nosso procedimento em meio a eles sendo exemplar, esses não cristãos serão levados a glorificar a Deus. Mas ele diz mais. Ele fala que a vida familiar refletindo os valores cristãos. Então eu preciso entender que a minha família cumpre a missão. Quando as pessoas olham para a minha relação com a minha esposa, a minha relação com os meus filhos para comigo, a maneira que nós convivemos como família e os valores cristãos que nós praticamos, nós estamos cumprindo a missão. As famílias que não têm esse Deus, que não entenderam o Evangelho, elas olham para a minha família e a minha família se torna um referencial para elas. Então não é apenas quando eu estou reunido na igreja que eu faço missão, mas também quando eu estou me relacionando com o não cristão e quando eu estou no meu contexto família. Mas Pedro vai além. A prática do amor fraternal. Finalmente, sobre todos de igual modo, igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Queridos, isso não é contexto igreja local. Isso é contexto reino de Deus. E neste contexto reino de Deus, e fazendo parte dessa nossa chama de ser igreja, nós somos levados a agir de forma fraternal para com todas as pessoas. Então, se eu quero voltar para a igreja, eu tenho que alimentar a chama através dessa vocação missional. Viver o evangelho na minha vida, na minha família, em todos os lugares. Mas em quarto, tendo a chama alimentada pelos vínculos comunitários. Um dos pontos que eu falei no início, nessa percepção pastoral, é que muitas pessoas têm tido a opção de se afastar das suas comunidades da fé. Pastor, nós estamos em isolamento, eu sei, mas nós estamos nos afastando, não ligando, não recebendo ligação, não participando dos cultos, não participando das lives, não participando das interações que a igreja tem feito. E aí nós percebemos que está se quebrando o vínculo comunitário. Mas, queridos, quando esse vínculo se quebra, nós somos um vínculo mais fraco, mais frágil. E aí então nós nos esfriamos, nós nos afastamos. Mas como nós podemos manter acesa esta chama através dos vínculos comunitários? Olha o que Pedro diz. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
Ele está dizendo que nós, igreja, tomamos conta de uma despensa. E essa graça de Deus foi dada a nós. Então nós compartilhamos, nós distribuímos, nós servimos as pessoas, nós damos a elas sinais dessa graça de Deus. Nós oferecemos a elas a possibilidade de serem abençoadas por Deus. Então, quando eu olho a questão da vida comunitária da igreja, e eu preciso manter acesa esta chama, para que eu não veja a hora de estar juntos, eu preciso ter esse sentimento. E ele fala então para que nós possamos estimular uns aos outros. Lembra o texto de Hebreus 10, 24? Estimular uns aos outros no amor e nas boas obras, para que nós não venhamos enfraquecer na nossa fé. Queridos, nesse tempo de isolamento comunitário, eu preciso alimentar essa chama através dos vínculos que eu tenho com os irmãos da fé. Eu preciso continuar alimentando esse vínculo para que a minha chama permaneça acesa e esta chama, quando eu puder me reunir de novo com a igreja, eu posso ter a mesma alegria, a mesma satisfação de estar com eles. Mas ele continua, cuidando uns dos outros. A importância de cuidarmos uns dos outros neste momento de isolamento, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros e orando uns pelos outros. Nós não podemos nos reunir, nós não podemos nos visitar nesse momento, mas nós temos meios pelos quais estes vínculos comunitários podem acontecer. Você pode pegar seu celular e ligar para alguém. Hoje o WhatsApp possibilitou mais pessoas em chamada de vídeo. Nós podemos mandar uma mensagem para alguém, nós podemos mostrar preocupação com alguém, nós podemos orar com alguém, nós podemos ligar com essa pessoa e dizer assim, olha, eu liguei só para orar com você hoje, eu quero orar com você. Queridos, nós podemos sim, apesar da distância, nos aproximar. Nós podemos perguntar o que o outro está precisando. Nós podemos estender uma mão nesse momento, seja por telefone, seja por um telefonema, seja por um áudio, seja por uma chamada de vídeo. Mas estarmos juntos. Então, esta chama alimentada pelos vínculos comunitários. E por fim, tendo a chama alimentada pelas promessas de Deus. Eu falei no início aqui que a soberania divina tem sido trocada por nós por uma incredulidade funcional. Nós olhamos as notícias do momento e nós achamos que Deus não está no controle de todas as coisas. E era exatamente esse sentimento que poderia invadir o coração dos irmãos que receberam essa carta de Pedro. Porque eles estavam sendo perseguidos, podendo serem mortos, e aí então poderiam abandonar a fé. Mas olha que interessante que Pedro fala para eles. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, diante de um cenário de perseguição, de sofrimento, Pedro fala assim, pega essa ansiedade que vocês estão vivendo agora e lança sobre ele, porque ele tem cuidado de vocês. É interessante que nesse momento de isolamento, nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de dificuldades, mas temos que lembrar que nós podemos lançar sobre ele. Mas olha o texto seguinte, o maior perigo que aquela igreja, aqueles irmãos da carta de Pedro estavam vivenciando e o maior perigo que você e eu vivemos nesse tempo de isolamento comunitário. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então Pedro fala assim para eles, olha, o diabo anda ao derredor, procurando apenas uma brecha, uma fraqueza nossa, para entrar, destruir e devorar. Ele está tentando achar alguma razão, alguma área, uma fraqueza nossa, para entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Queridos, em momentos como esse que nós estamos vivendo, de isolamento comunitário, nós estamos suscetíveis a essa realidade. Nós podemos fraquejar na nossa fé. E aí então, diante do sofrimento, nós podemos sim nos entregar. E nós não estamos isolados nesse sofrimento. Pedro fala que o sofrimento naquele momento era espalhado em todos os lugares. E o sofrimento que nós temos hoje, o mundo inteiro está sofrendo. Mas há uma diferença. Olha o que diz
a maior promessa. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Depois que esse sofrimento acabar, depois que toda essa perseguição acabar, depois que esse isolamento terminar, depois que tudo isso passar, o próprio Deus, segundo a sua graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Queridos, quando nós passamos por esse tempo de isolamento comunitário, e eu tenho chamado de isolamento comunitário, nosso isolamento da comunidade cristã, quando nós passamos por esse tempo, mas nós temos que alimentar a chama para não perder a identidade de ser igreja, eu preciso entender e confiar na promessa de Deus. Assim perseguição, assim isolamento, assim carência, assim necessidades básicas, assim a dor, assim tudo isso, isso é realidade para nós hoje. E para piorar a situação, o inimigo anda ao redor, tentando achar razões para nos devorar. Mas, queridos, quando nós permanecemos firmes nas promessas de Deus, tenha certeza disso, que Ele há de aperfeiçoar, há de firmar, há de fortificar e há de fundamentar a nossa fé. E eu gosto muito da maneira que Pedro termina esta carta. Uma carta de perseguição, uma carta de sofrimento, uma carta de isolamento. Ele termina dizendo: paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Queridos, nós vivenciamos um contexto semelhante daqueles irmãos que receberam a carta de Pedro. E essa carta é direcionada também a cada um de nós. E nós queremos que voltemos logo à realidade, a tudo a normalidade. Nós queremos sim voltar para a nossa igreja. Mas, queridos, para que nós não percamos esta questão de sermos igreja, a nossa identidade de sermos igreja, nós precisaremos manter acesa esta chama de ser igreja em cada um de nós. Essa chama que parte de uma devoção pessoal, de uma santificação pessoal e de uma adoração pessoal. Entendendo que a minha vida com Deus não é limitada a um templo, mas é limitada à minha relação pessoal com Deus. E a partir disso eu entendo a minha vocação missional e eu passo a vivenciar essa realidade de Deus em todas as áreas da minha vida. E aí eu passo então a viver essa comunidade minha, mesmo espalhada. Eu posso ter esse vínculo afetivo com a minha comunidade local, esse vínculo comunitário. E quanto mais eu ligo, quanto mais eu ouço a voz de alguém, quanto mais eu participo das lives da igreja, quanto mais eu vejo essas pessoas, mesmo que virtualmente, mais essa chama acende no meu coração, mais essa chama arde dentro do meu coração, mais eu quero ser igreja, mais eu quero ser a minha identidade, ser igreja, ser família de Deus. E aí então quando eu olho as promessas de Deus, e eu sei que isso vai acabar, eu sei que esse momento vai terminar, e nós estaremos de novo juntos no templo, nós estaremos juntos de novo como igreja reunidos, nós voltaremos a celebrar a ceia, nós voltaremos a cantar juntos louvores, mas nós voltaremos com o coração ardendo, com o coração cheio de chama, um coração apaixonado por Jesus, porque nós aprendemos que a nossa relação com Deus, queridos, vai além da nossa relação com um prédio, vai além da nossa relação com uma instituição, a nossa relação com Deus e com a igreja de Cristo, com a família da fé, vai além de tudo isso. E eu tenho o prazer de voltar, de estar na igreja, não porque ali se limita a minha fé, mas porque a partir dali eu entendo tudo aquilo que Deus está fazendo na minha história e na história de outras pessoas. Então, se você não vê a hora, e se aquela pesquisa que eu li agora há pouco fosse feita com você, e a resposta que você desse primária fosse: eu quero voltar para a minha igreja, queridos, tudo vai depender da maneira que nós estamos alimentando a chama do nosso coração agora, para que quando nós voltarmos, sem perder a identidade de ser igreja, nós iremos sim celebrar uma grande festa de comunhão e de adoração. E esta palavra de Pedro, que encerra sua carta, fique também no nosso coração.
A paz, paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Ele não escreve, vocês que estão congregados na igreja tal, vocês que estão congregados nas igrejas da Ásia Menor, vocês que se acham em Cristo Jesus. Nesse momento, você e eu não nos encontramos no templo, mas você e eu nos achamos em Cristo Jesus. Que esta paz invada o nosso coração, para que possamos experimentar esta chama arder e esse desejo de ser igreja, mesmo que espalhados em todos os lugares. Eu quero convidar você para um tempo de oração. Orar por nós, orar pela nossa igreja, orar por todas as igrejas que estão vivendo esse momento de isolamento agora, e aí para que essa chama permaneça acesa no coração de cada um de nós. E queridos, antes de nós orarmos, eu quero aqui 2 avisos. Uma maneira que nós temos para manter esses vínculos comunitários é através da ação social. Corona na solidariedade. Então nós temos ouvido falar apenas do corona, então vamos ouvir um pouquinho de carona. Uma carona na solidariedade. Poder manter esse vínculo afetivo de igreja, esse vínculo missional de igreja e poder continuar servindo a Deus. Nós podemos fazer isso através de uma doação de leite e produtos de higiene. Ah, pastor, o pessoal precisa de cesta básica. Queridos, eu tenho conversado com muita gente e a gente tem percebido que cestas básicas estão chegando nestas casas. Mas a maior parte delas não tem dinheiro para comprar um sabonete, um shampoo, uma pasta de dente, uma escova de dente, um papel higiênico e principalmente leite. As famílias não têm leite. Então, assim, a nossa igreja, do caixa da igreja, nós compraremos algumas cestas básicas para oferecer a essas famílias, que percebemos que estão precisando naquele contexto de cesta básica. Mas eu quero desafiar você, igreja, você que está nos assistindo, a participar conosco dessa doação. Doar alimentos aí, leite e produtos produtos de higiene, para que a gente possa doar para essas pessoas. Nós doaremos juntos com esses produtos máscaras. Algumas irmãs da nossa igreja estão preparando máscaras para serem doadas. Então essas famílias que vão receber leite e produtos de higiene também receberão máscaras. E se você tem máscaras para doar, pode falar com a gente que a gente pode também entrar aí junto nessa parceria. É uma maneira de manter os nossos vínculos afetivos e esse senso de comunidade. Então, carona na solidariedade. Mas também, queridos, nós começamos agora um novo mês e, como eu falei, nossa igreja vai ser desafiada do caixa da igreja, vamos tirar alimentos para distribuir. E aí nós podemos manter a nossa fidelidade a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Graças a Deus, eu falei mês passado, nós fechamos de uma forma que pagou todas as suas contas. Estamos aí hoje iniciando um novo mês. Então, se você deseja nos ajudar a contribuir com essa missão, não sendo parte da nossa igreja, pode conversar com a gente pelas redes sociais ou entrar em contato pelo WhatsApp. Mas você que é membro da nossa igreja e sabe a importância da sua fidelidade, nós temos aí a nossa conta poupança junto com a igreja central, mas uma conta poupança à parte, para fazer o seu depósito ou a sua transferência. Tá certo, gente? Então, nós temos a maneira aí de manter a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Antes de orarmos, eu sei que já passou um pouquinho do tempo, mas eu quero que você escute essa música, para que nós possamos então encerrar nosso culto em oração.